Nós vivemos dias muito difíceis de uma teologia chamada teologia coach. Isso é um problema, isso é um câncer. Essa é uma falsa teologia que veste o pecado com roupas bonitas, mas que massageia a nossa carne. Isso adoece o espírito. É um evangelho raso, é um evangelho diluído, que busca o conforto emocional, mas mata a saúde espiritual da igreja. Precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com isso. Precisamos defender a nossa fé. E isso sempre foi o ponto central do evangelho, a defesa da fé. Esse tipo de teologia não defende a fé genuinamente bíblica, mas apenas defende os seus próprios interesses pessoais. Muito cuidado com isso. Os profetas, eles foram corajosos, defenderam a fé diante do pecado. Esse tipo de teologia moderna não está confrontando o mundo, muito pelo contrário, está se amoldando a este padrão mundano. Se observarmos os profetas, por exemplo, Isaías disse para a nação de Israel: vocês é uma nação pecaminosa. Ele vai olhar e vai dizer: vocês estão carregados de iniquidade. Outro profeta do Antigo Testamento também é Jeremias, que chamou a nação de Israel de um povo que era rebelde, pastores infiéis. Ezequiel chama a nação de Israel de povo obstinado e de dura cerviz. Se a gente olhar para o Novo Testamento, nós também vamos ter vários exemplos. O profeta João Batista, quando abre o caminho para Cristo, ele disse: raça de víboras. Depois dele, Estevão, antes de ser apedrejado e morto, ele olha para todo mundo, olha para os fariseus e olha para eles e diz: vocês são de dura cerviz, incircuncisos de coração. Vocês são incircuncisos de ouvido. Outro que foi muito categórico foi Judas, por exemplo, que Judas olha para os falsos mestres e diz: vocês são homens ímpios e transformaram a verdade de Deus em libertinagem. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso também. Inclusive, ele vai olhar e vai dizer: se alguém pregar outro evangelho, a não ser este evangelho genuíno, que ele seja anátema. Ou seja, isso é uma maldição, é amaldiçoado. Em outros momentos, Paulo chama isso de abominação. Olha como é que eles tratavam isso. O próprio apóstolo João vai dizer: aqueles que negam que Cristo veio em carne são todos o quê? São todos infiéis e anticristos. O próprio Jesus olha para os fariseus e diz: hipócritas, vocês são raça de víboras. Ou seja, meus irmãos, hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Nós temos um tipo de evangelho moderno que não pode mais falar em pecado, que não pode mais defender a fé. Claro, não estou falando de ofender pessoas, mas estou falando de se posicionar como igreja que de fato defende a fé bíblica. Só que quando o evangelho deixa, meus irmãos, de confrontar o pecado para agradar as pessoas, ele perde a cruz como centro e ele torna-se apenas um produto. É isso que nós estamos passando hoje. Um evangelho de covardes que estão transvestidos, que estão tentando justificar a sua covardia com a ética, com a moral, com a decência, com a ordem. Não podemos, devemos ser éticos. Ser éticos significa ser respeitadores, não simplesmente covardes. Quem é covarde e não defende o evangelho, a Bíblia diz: naquele dia eu o envergonharei diante do meu Pai, disse Jesus. Aquele que se envergonhar diante dos homens. Então estamos tratando o evangelho com covardia, tentando justificar com ética. Não é ética. Nós precisamos se voltar para o evangelho. Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Quando eu me calo e não confronto o pecado deste mundo, Romanos 12:2 recairá sobre mim, que é quando Paulo vai nos ensinar: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que esse mundo vai ser transformado se eu não confronto o erro deste mundo? Então nós não fomos chamados para diluir a verdade, mas nós somos chamados para defender a fé. Essa é a verdadeira teologia. Ou seremos engolidos por esse evangelho raso, um evangelho fraco e um evangelho completamente de homens, que afaga apenas o nosso ego, que apenas nos vestes com umas roupas de santidade, mas na verdade o coração, a Bíblia diz, é como sepulcro caiado, branquinho e bonito por fora, mas por dentro é só podridão.
aquele evangelho que adoece a alma, ou como disse Cristo, aquele que quer ser meu discípulo, primeiro negue-se a si mesmo, aí tome sua cruz e me siga. Esse é o verdadeiro evangelho, essa é a verdadeira teologia, aquela que defende a fé diante de um mundo tão corrompido. Não se corrompa com essa teologia coach. Não seja conivente com o padrão do mundo, porque a Bíblia diz, aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Que Deus te abençoe, defenda a sua fé. É hora de apertarmos os cintos, porque estamos na última hora. Que o verdadeiro evangelho sempre seja o seu ponto central de vida. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem. É o que Jesus disse, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu valor? No reino dos céus, que é o evangelho, ou no reino deste mundo, que é essa falsa teologia? Então sempre defenda o verdadeiro evangelho. Se essa palavra falou com você, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos e seja bem-vindo ao Teologia Transformadora, conhecimento que promove mudança.